Maravilha. Você falou numa coisa interessante que é o equilíbrio. Sim. Ele tem a ver também com uma questão que é a sabedoria. O autoconhecimento, para eu saber que eu estou fora do meu eixo, eu tenho que saber onde é o meu eixo, onde é o equilíbrio. Isso. Tem a ver desse autoconhecimento. A senhora fala muito sobre a sabedoria. Eu já ouvi até um termo muito legal, que é a sabedoria perfeita. O budismo fala de sabedoria perfeita. Só que como que a gente atinge a sabedoria perfeita? Como buscar equilíbrio? Como achar tempo para meditar, por exemplo? Existem uns textos muito antigos da época de Buda, nós estamos falando de 2.600 anos atrás, né? Ele é cerca de 6 séculos antes de Jesus, né? Em que ele fala que é chamado Sutras da Sabedoria Perfeita, não é um só, são vários. Um deles é chamado o Sutra do Diamante, aquele que quebra como um diamante, né? Que é inquebrantável, mas que quebra toda a ignorância. Tem outro que chama o Sutra da Grande Sabedoria Perfeita. São palavras de Buda, ensinamentos que ele deu quando estava vivo. Como é que nós acessamos isso? E ele dizia, quando ele ia fazer palestras que as pessoas chamavam, ele dizia assim, todos aqui são Budas, mas se não houver uma procura, não há um encontro. Então não é uma coisa que eu nasci com ela que é inata e nem alguma coisa que alguém pode nos dar, mas é alguma coisa que eu procuro, que eu vou atrás. O que é essa sabedoria? Que não é a inteligência do dia a dia, mas que essa inteligência do dia a dia pode ser a alavanca para eu acessar a sabedoria. Tem um texto lindíssimo de um monge fundador da nossa ordem no Japão do século XIII, que se chama em japonês Hotsubodai Shin, acordar para a mente desperta. Veja que interessante, acordar para a mente desperta. E ele vai dizer para a gente acordar para essa mente, é a mente que diz o seguinte, como eu faço com que todos os seres antes de mim acessem a sabedoria perfeita? Não é eu que vou lá. Como fazer com que todos antes de mim possam? E a gente fala, eu voto altruísta, né? Eu voto, não é eu vou chegar primeiro, eu quero ser o primeiro. Não, eu não quero ser o primeiro. Eu quero ser o último dessa história. Mas como fazer com que os outros despertem? E diz que essa mente à procura da sabedoria começa pela mente discriminatória, que é a mente comum. Discriminatória no sentido que ela diferencia. Eu diferencio o microfone da água e da mesa. Não digo quem é melhor ou pior. A mente que diferencia, ela é a mente que nos leva à sabedoria. Então eu não tenho que anular o meu processo mental, a minha inteligência, a minha capacidade de percepção, que é uma percepção que está dependendo daquilo que eu estudei, onde eu me formei, da minha família, e que vai ver o mundo de um certo ângulo, né? Mas você vai além disso. E você vai percebendo, não, isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu pai, essa foi minha experiência na escola, foi o livro que eu li, e que foi me modificando, porque nós não somos cópias do passado, né? Nós recebemos essa influência muito grande, mas a gente vai recebendo outras influências também que vão nos transformando. E se eu quero acessar a sabedoria, a perfeição da sabedoria, a compreensão clara da realidade, a percepção clara, sem colocar nada em cima dela, eu treino. É treino. E meditação é treino. Eu falo, é musculação de neurônios. Se eu quero ter um bíceps melhor, eu vou fazer alguns exercícios para o bíceps. E se eu quero ter mais capacidade de percepção mais clara da realidade, eu vou treinar minha percepção. E eu vou ler textos que me ajudem e vou fazer práticas de meditação. É difícil, no começo, um horror. Quando eu comecei, eu não ficava 5 minutos, aquilo não passava. Mas eu teimei que eu queria fazer aquilo. Os Beatles meditavam, afinal, né? Tinha muitas pessoas inteligentes. O pessoal do Pink Floyd, Yes, era toda uma turma que era inteligentíssima. E eles meditavam. Eu falei, o que esse povo está fazendo? Eu sou capaz de fazer, se eles fazem, eu posso. E eu comecei. Eu pus um reloginho na minha frente, aquilo não andava. Eu ficava olhando, a coisa não anda, o que é isso, né? E eu falei, mas eu insisti. Quando eu fui capaz de sentar 15 minutos sozinha em casa, eu fui sentar com um grupo, que sentava naquela época 35 minutos. Não. E aí, de repente, você percebe que com outras pessoas é mais fácil. Porque você quer se mexer e o cara do seu lado não se mexe. Era Estados Unidos, Califórnia, e americanos são muito determinados, né? Se eles entram numa coisa para fazer, eles fazem de verdade. Eu achei que era a única que ficava olhando para o lado, estão mexendo, não estão mexendo, porque estavam todos quietinhos. E aí você aprende a ficar quieto.
Você aprende a sentar, aprende a meditar, aprende a olhar para dentro e perceber quantas coisas rolam na nossa cabeça, na nossa mente. Tem pensamentos, memórias, ansiedades, alegrias, tristezas, filminhos que ficam passando. A mente, Sua Santidade diz isso, Dalai Lama, que eu adoro essa frase, a mente é incessante e luminosa. Olha só. Enquanto você percebe isso, porque a pessoa tem ideia, meditar tem que ficar quieto, tem que apagar a mente, não pode pensar em nada, isso é falso. É observar esse movimento incessante, essa coisa linda que é a mente humana. Não para, né? Não para. A minha tá cozinhando sempre aqui, né? Você conhece, né, Isa? Mas a gente começa a perceber as pausas, os intervalos, como a fala. Quando nós falamos, se fosse num texto, tem ponto e vírgula, tem ponto, tem outro parágrafo, tem outro, né? E a gente não percebe que a mente também é assim. A gente acostuma a ver só o movimento dela. Aí começa a perceber que há pausas, que há intervalos. E eles são lindos também. O pessoal no trabalho, às vezes, tem uma dificuldade de encontrar esse tempo. Como que faria? Na frente do computador, cara, ninguém nem percebe que você está fazendo isto. Não é uma coisa, vou meditar agora, parem todos. Não, você está na frente do seu computador, você apenas fica quietinho ali, ó. Inspira e expira. Depois deixa a respiração natural. É menos de um segundo e você volta para este equilíbrio. Mas tem que treinar um pouquinho antes em outro lugar, né? Porque quando você estiver na área de dificuldade, você não vai falar publicamente, olha, eu vou parar, agora eu vou meditar. Parem todos de falar, não é? Aí a chefe vai olhar assim e vai falar... Não pode, cara, qual é, né? Temos coisas para fazer. Tem um grupo que foi fundado pelo Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita, e eles ficam perto, na Borgonha, na França. Bordeaux, né? E eles, de hora em hora, tocam sino nessa comunidade. Geralmente, os grupos de lá são de 700 pessoas hospedadas. Tocam sino e a pessoa para o que está fazendo e respira. Estamos aqui conversando, o sino toca... Tlim! E continuamos. É só isso. É uma respirada só. Está limpando o vidro. Tlim! E continua a limpar o vidro, para voltar para essa plena atenção, que a gente vai chamar de presença pura. Está inteira onde está. A sua atenção está onde você está. E a sua vida está onde você está. E às vezes a gente tem que se lembrar disso, porque há muita pressão no trabalho, né? Você tem que produzir, você tem que trazer as coisas, tem pessoas cobrando o tempo todo. E é gostoso, a gente gosta disso.